Muito bem, meus amigos, mais um vídeo no canal Dash for Cash, continuando aquela maratona de vídeos para quem quer se preparar para ir para os Estados Unidos. Hoje eu vou falar de um tema bem polêmico, um pouco tanto delicado, mas que eu prometi e eu mencionei em vídeos anteriores, que é sobre o ciclo de exploração. Bom, eu comentei algumas vezes, sempre que eu falo sobre trabalho e ganhos, eu falei em alguns vídeos, se você tem acompanhado aí a nossa maratona, eu mencionei algumas vezes de ciclo de exploração. O que seria isso? Uma visão muito pessoal minha também de como funciona o jogo nos Estados Unidos. Então isso não é nenhuma crítica a ninguém, não é uma denúncia, não é nada disso. Eu só estou trazendo aqui à luz esse tema, esse assunto, para que você fique consciente de como as coisas funcionam, né? De como funciona esse jogo e que para que você se prepare e ao chegar lá, que você possa enxergar esse jogo também e você consiga jogar o jogo, certo? Consciente do que está acontecendo. Então eu vou explicar um resumo aqui e depois em outros conteúdos eu posso até explorar um pouquinho mais esse tema e aprofundar, né, para a gente poder bater esse papo aqui. Basicamente, o que acontece, gente? Estados Unidos é um país onde as leis funcionam. Então, o sistema judiciário lá, ele é, de certa forma, eficaz. Existe fiscalização. Então, via de regra, o americano, eu não vejo assim um cara super honesto, né? Nossa, o cara é exemplar. Eu vejo sim pessoas com medo da lei. Então, eles seguem a cartilha porque se não seguir vai ser penalizado, né? Ou com penas em multas ou até penas criminais. Então, essa questão do trabalho ilegal é um tema que, assim, uma empresa grande e séria, ela não vai querer se sujar nisso, ela não vai querer correr esse risco, certo? Então, às vezes eu vejo aqui o pessoal fala, olha, o emprego no Walmart paga tanto por mês, o emprego não sei aonde paga tanto. Só que essas empresas, elas não vão contratar uma pessoa que não tem documento, que não tem permissão para ser um trabalhador, né? São ilegais, né? Então, o que acontece? O mercado do trabalho legal, ele gira em torno, geralmente, de pessoas que arriscam um pouco mais e contratam essa mão de obra, né, sem ter os documentos. Então, quem são essas pessoas? Geralmente, tá? Não é uma regra, mas eu posso dizer que é uma boa fatia dessa turma aí são pessoas também que são imigrantes, que chegaram há mais tempo nos Estados Unidos e pegaram o jogo, entenderam o jogo. Então, eles geralmente são pessoas que são os empregadores, né? Então, eu vou dar um exemplo para ilustrar como que funciona isso. Então, imagina que uma pessoa ela quer reformar uma casa ou construir uma casa, é um americano, ele quer contratar esse serviço. Então, geralmente ele vai buscar ali uma empresa de renome, uma empresa conhecida, né? Nos Estados Unidos de engenharia, que vai fazer o projeto para ele e ele vai contratar essa empresa para construir ou fazer aquela reforma. Essa empresa, por sua vez, ela é uma empresa americana, ela é estabelecida, regular, ela é séria, tudo tal. Mas ela, o que ela vai fazer? Ela vai contratar uma equipe, ele vai contratar uma pessoa para fazer essa obra, ou seja, ela vai terceirizar o serviço. Então, o pessoa que é americana, que contratou essa empresa de engenharia para fazer o trabalho, provavelmente ela pagou o preço cheio, né, o preço daquela mão de obra, como se fosse um americano, para poder fazer o serviço. Essa empresa, por sua vez, ela vai ter ali os seus contatos, né? Ela vai ter ali o seu mestre de obra já, ou até uma companhia às vezes um imigrante, e ela vai subcontratar o serviço para essa pessoa. Já tendo a sua margem de lucro aqui, certo? Já está absorvendo um valorzinho aqui. E essa pessoa que foi contratada, essa empresa, que geralmente é de um imigrante, né, que já tem um histórico, esse cara, ele mesmo estando ilegal, ele pode ter uma empresa lá. É uma incoerência, mas ele pode. Eu não sei nem explicar como, mas ele consegue abrir uma companhia. Então, e como ele já vive às margens da lei, ele já está ilegal e tal, ele consegue contratar essas pessoas. Consegue não, ele contrata, mesmo estando fora da lei, né? Às vezes ele pede para a pessoa, ele pede lá que ela apresente o número do Social Security. Essas pessoas às vezes compram um documento falso também.
Então, assim, finge que me mostra que eu finjo que eu aceito. É um combinado ali. Acaba o quê? Ele contrata essa pessoa pagando bem pouquinho, porque essa pessoa se sujeita a ganhar pouco, né? Já que ele tá ilegalmente, né? Fazendo um trabalho legal. Então ele se sujeita a trabalhar por bem pouco. Ou seja, tá todo mundo nessa cadeia ganhando em cima do trabalho dele, né? Desse coitadinho aqui explorado. Então isso acontece na faxina, na construção, na hotelaria, acontece em N mercados de trabalho essa situação, né? E é assim que funciona. Então quem está lá mais tempo, conhece mais, pegou o esquemão, acaba ele pegando o pessoal que está chegando e explorando, de certa forma, a mão de obra deles. Eu vou dar um exemplo, um dia eu trabalhei na construção e eu estava indo lá por 120 por dia, US$ 120 por dia, e aí me falaram que se fosse um americano fazendo aquele serviço pesado de carregar concreto, abrir buraco, carregar pedrinha, fazer limpeza de obra, um americano ele ia cobrar pelo menos US$ 400 por um dia de trabalho. Esse seria o preço de um americano trabalhando. Ao passo que um imigrante lá, sem ter os documentos, estaria recebendo 120 por dia. Na minha visão, isso é uma exploração da mão de obra. Em outras situações também, tem trabalhos como atendente de lanchonete no McDonald's, Burger King, Wendy's. Esses lugares são os que pagam menos, né? E, inclusive, tendo documento ou não, eles pagam bem pouquinho mesmo. Já é um outro também sistema de exploração que é muito parecido no Brasil, né? Se você for trabalhar nesses empregos mais simples, eles vão te pagar bem pouquinho mesmo, que é o mínimo do mínimo. Mas nos Estados Unidos, como eu sou um defensor aqui feroz, que a gente consiga construir uma vida, pelo menos classe média, e prosperar nos Estados Unidos, e não só sobreviver, eu recomendo fortemente que você não entre, não seja vítima desse ciclo exploratório. Eu recomendo fortemente que você se prepare um pouquinho melhor para não precisar entrar nisso. Tem gente que vai me criticar aqui agora, porque eu já vi muitos vídeos do pessoal reclamando, não tem mão de obra, né? Tem gente até que eu gosto de assistir aqui no YouTube, gente que eu considero muito, eu tenho muito respeito por eles. Mas quando eles falam assim que não tem mão de obra, o pessoal é vagabundo, quer trabalhar, eu entendo um pouquinho o lado deles. Não é que não tem mão de obra, ou que é vagabundo, ou que não quer ralar. A questão chave é que eles não querem se sujeitar a ganhar tão pouco. Essa é a verdade. Porque, de certa forma, esse trabalho o mais pesado de pedreiro, por exemplo, ele, via de regra, ele é muito bem remunerado nos Estados Unidos. Ele é um trabalho que paga muito bem, né? Se você pegar um cara aí que ele tem experiência, ele conseguiu se filiar a um sindicato, ele tem documento de trabalho já, ele ganha uma nota por dia. Ele ganha mais de 300 por dia, US$ 400 por dia. Então, esse seria o certo a pagar para um profissional desse, e não 120 por dia. Então, não é que não tem mão de obra, é que o empregador quer pagar muito pouco, né? Ele vê nesse ciclo de exploração que vem lá de cima, né, do contratante americano, e tem alguns intermediários, até o cara que vai fazer o trabalho, esse aí que é o explorado. Então, como que eu enxergo o jogo aqui, minha recomendação? Se você veio para cá, você tem uma especialização já em você põe papel de parede, por exemplo, ou você instala carpete, você é um eletricista com muita experiência, ou você é um carpinteiro que mexe com madeira, com muita habilidade. Só que você chegou aqui e você não conhece ninguém, não conhece sistemas, não está por dentro, você é novato. O que vai acontecer? Você vai arrumar um empreguinho, vai ganhar pouco, vai ser explorado, é normal isso aqui, você vai passar por isso. Só que aí, onde está o pulo do gato? E eu recomendo você aprender ali como o método de trabalho, aprender da onde que as pessoas conseguir esses trabalhos. E aí você, com algum tempo ali de experiência, o mínimo possível, se você conseguir rapidamente, em 2, 3 meses, tentar você buscar conseguir o serviço e quebrar essa cadeia, certo? Que você não fique aqui na base da cadeia, que você não vai também conseguir subir no topo da cadeia, mas que pelo menos você fique no meio da cadeia, né? A cadeia alimentar aqui.
para que você não seja tão explorado, você consiga fazer por dia os seus 300 por dia, os US$ 9.000 por mês, aí US$ 10.000 por mês, e que você consiga dar valor ao seu trabalho realmente, né? Dar valor àquilo que você tem uma habilidade especial, você merece ganhar de acordo e não ser explorado. Um exemplo aqui, um amigo meu, ele veio para ser eletricista e com a promessa de altos ganhos, né? Nossa, que ganha muito bem, que aqui é tal. Mas quando ele chegou aqui, o empregador, que era amigo, e ele começou com uma historinha, não, você vai começar agora, 120 por dia. E tinha dias que ele falava assim, olha, hoje eu não estou precisando, não precisa vir. E no outro dia, oh, hoje vem só meio período para mim, não precisa vir não. Ou seja, essa pessoa, esse amigo meu, ele estava sendo nitidamente explorado ali por uma pessoa, né, de má fé até, porque ele atraiu ele com uma promessa e quando chegou aqui ele não meio que cumpriu, né, dizendo que era assim. E o que acontece? Quem acabou de chegar, geralmente ele não tem muito para quem recorrer, né? Ele acaba tendo que, ele se colocou numa situação, às vezes ele está morando na casa da pessoa, ele está muito dependente dela, então até ele entender e sair dessa trama, ele acaba se perdendo muito tempo com isso, né? Ficando preso muito tempo. Às vezes até ele nunca se libera disso, ele fica aí para sempre nesse ciclo exploratório. E muitos deles acabam voltam para o Brasil, falam, ah, aquilo é horrível, é muito ruim, não vale a pena, não funciona. Então, isso não funciona por quê? Porque ele acabou virando mão de obra de alguém. E essa pessoa aqui, que está lá mais tempo, mais esperto, ele acabou ganhando em cima dele. Então, até eu sugiro, eu gostaria que, se você, né, entendeu esse recado, você tomou consciência disso, como funciona, que você não seja esse cara que explora os outros também, né? Se você conseguir chegar lá e entender o jogo e conseguiu superar esse nível, chegou no meio da cadeia pelo menos, que você não seja esse cara que explore os outros para o seu benefício, né? Que você pelo menos pague um pouquinho melhor, ou divida um pouquinho mais esse bolo, ou até ajude os outros a criar um ambiente saudável, né? Um ambiente que todo mundo possa ganhar, todo mundo possa trabalhar, se desenvolver, ter uma vida decente, e não só você, né? Gente, isso aí funciona também para quem tem empresa de faxina, todo tipo de companhia, é muito comum. Às vezes o pessoal, eu tenho minha clientela de faxina que eu faço. Tem gente que vende carteira de clientes também, às vezes vende uma coisa meio fake. Olha, é geral. Se você começar a assistir os vídeos de YouTube desse pessoal aí que oferece esses trabalhos, fica um pouco atento e percebe que não é tão bonzinho assim não, viu? Ele muitas vezes está explorando as pessoas. Ele, para o benefício próprio, para ganhar mais, ele acaba abusando um pouco, eu acho. O pessoal vai me criticar, vai falar que não é assim, que eu cheguei antes, eu mereço ganhar mais, eu tenho os contatos. Mas é uma opinião pessoal minha, tá? Eu não quero, eu não entrei nessa aí. Acho que eu trabalhei no máximo aí 5 dias, né, na área de construção. Já comecei a ver umas oportunidades ali de ter o meu próprio negócio em construção também, porque não é tão difícil. No fim, acabei indo para aplicativo, que eu achei que para aquele momento seria melhor. Então, até as minhas dicas aqui, especialmente o seguinte: se você precisa disso, entra, vai lá fazer, mas aprende rápido e cresce nisso, não fica lá preso. E, se possível, se você conseguir trabalhar, conciliar esse trabalho com um trabalho como, por exemplo, aí, entregador por aplicativo, que não é tão ruim, você consegue meio que dobrar os seus ganhos, né? E não ficar tão dependente desse trabalho. Porque se você ficar dependente desse trabalho, ficar na mão dessa pessoa, olha, meu amigo, vai ser difícil a vida aqui, viu? Você vai viver bem limitado e não é isso que eu quero propor. Eu quero propor uma vida de prosperidade, né? Afinal, aqui é a terra da liberdade e da prosperidade. Então, é um tema delicado, é um tema profundo, é uma visão pessoal, muito particular minha, tá? É como eu enxerguei o jogo. Eu posso estar sendo um pouco radical na visão aqui. Eu posso ter cometido alguma injustiça, talvez, aqui. Eu tentei até ponderar bem antes de gravar esse conteúdo, para tentar não ferir ninguém, não tentar não servir de crítica a ninguém, mas que sirva de reflexão para todos, né? Que você pegue esse conhecimento, pondere, também não leve como uma verdade a ferro e fogo,
Pondere que é uma visão minha particular e tem também a visão da pessoa, do empregador, ele tem os riscos dele, os custos dele que a gente não enxerga, que também tem o seu valor, né? Ele tem todo o seu know-how, tem anos, ele tem ferramentas, ele tem a carteira de clientes. Eu entendo que sim, ele merece ganhar mais, ele merece ter algo diferenciado. Eu só percebo que algumas pessoas, em alguns casos específicos, tomam proveito, tomam partido disso, né? E se aproveitam de quem chegou agora e não sabe nada, né? Então chegou aquele coitadinho, né? A gente fala que é o cara caiu no meio é o cego no meio do tiroteio, né? Então é aquela pessoa que ele pede ajuda para todo mundo e o primeiro que estende a mão para ele, ele acaba abraçando aquilo como uma ajuda e em algumas situações ele acaba sendo explorado. Eu vou falar mais sobre isso, fica assim só para você refletir um pouco, saber que existe, né? Isso também tem no Brasil, todo mundo, se você parar para analisar o sistema capitalista nosso, ele é baseado em exploração, né? A gente sempre vai ter lá uma pessoa que explora e os explorados. Então esse vídeo fica mais como uma reflexão, né? Pense sobre isso. Isso também acontece aqui. Existem alternativas para você escapar disso, né? Uma que eu estou propondo aqui, eu defendo e eu mostro um detalhe para você também conhecer e tomar um pouco de contato, que é as entregas por aplicativo, que dá para fazer um bom rendimento. E se quiser ter mais informações, ficar por dentro, que atualizações, mais conteúdo, em breve eu vou lançar um workshop gratuito, onde eu vou aprofundar nessas questões, esses temas. Eu vou elaborar mais sobre isso, a gente vai poder conversar um pouquinho também, né? Tirar suas dúvidas e esclarecer, para que você possa vir para os Estados Unidos e ter muito sucesso, né? Conquistar os seus sonhos, os seus desejos. Então, lembre de deixar aqui o seu contato, o seu e-mail no link do meu site. E a gente vai se falando até o próximo vídeo. Um grande abraço, até mais, tchau!